Ei, irmãos, eu posso pregar? Acham que ainda dá? Posso? Dão-me licença? Ok. Então vamos lá. Eu queria falar sobre algo que já partilhei aqui, mas que eu acho que é muito importante nós renovar, lembrarmos, que é a teologia das férias. Não é? Nós estamos no tempo de férias e eu não trabalhei sempre na igreja, eu não fui sempre pastor, tive outros empregos e uma coisa que nunca me acontecia era quando eu ia de férias dos meus empregos, o que acontecia era ter saudades dos empregos. Pá, não sei, não me acontecia, nem tinha qualquer problema, nenhum sentimento de culpa, eles que se orientassem, não é? Nem pensava nada no emprego, nada. Claro que tem a ver com as responsabilidades que se tem e eu não tinha muitas responsabilidades nos empregos que tive. Mas quando comecei a estar dedicado à igreja de uma forma integral, aí o sentimento já mudou. Muitos sentimentos, sair e ir de férias, provoca muitos sentimentos. Um dos sentimentos é um sentimento de culpa. Estou a deixar a igreja que Deus me confiou para cuidar. Porque é que eu estou a fazer isto? E uma das coisas que eu comecei a pensar isto tem que ser de Deus. Isto de ir de férias tem que ser de Deus, porque se não for, então estamos aqui a transgredir, não é? Aquilo que Deus quer. Estamos a sair de uma coisa que não é para sair. E então comecei a pensar nisto das férias e o que é que Deus nos diz sobre as férias. Será que isto é bíblico ou não? Porque o que nós queremos é fazer tudo na nossa vida para a glória de Deus, certo? Não queremos los na nossa vida. Ou as férias, ou é tudo para a glória de Deus e depois as férias é para a nossa glória. Não é suposto que seja assim. Não é? É preciso pensarmos sobre isto. Se nós vamos de férias, nós na Bíblia não vemos Jesus a tirar nenhuma selfie com os discípulos, pois não? Nunca ninguém viu isto na Bíblia. Nem vemos Jesus na praia, estendido com um guarda-sol e uma geleirazinha, né, ao lado, com sumos e água. Não vemos isso na Bíblia. Então, de onde é que nós tiramos esta ideia? De onde é que nós tiramos esta ideia? Ainda por cima, há passagens como estas, né, em que Jesus diz que as raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Né? Jesus disse isto a uma pessoa que disse, eu quero te seguir, Jesus, e tal. E ele disse, olha, atenção, isto aqui é uma vida, muitas vezes não há descanso. Isto é sempre a abrir. Muitas vezes não há conforto, não há sossego. Né? E era isso que Jesus queria dizer. Paulo disse isto. Se desta maneira nos cansamos e esgotamos a trabalhar, é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo. Então temos estas passagens. Que direito é que nós temos de parar? Que direito é que nós temos de descansar? O reino de Deus é um reino de trabalho. Sabemos disto. O reino de Deus é um reino de trabalho. É dureza. Há tanta gente para alcançar. Há tanto para fazer. Há uma igreja para edificar. Há vidas para cuidar. Há vidas para salvar. E Deus chamou-nos para isso. Então como é que nós arrumamos esta questão? Como é que nós arrumamos isto na nossa teologia? Visão daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Como é que nós interrompemos o nosso trabalho? De uma forma bíblica. De uma forma bíblica. De uma forma biblicamente saudável e com Jesus no centro. Na Bíblia, nós vemos que, na Bíblia não só, se nós olharmos para trás, nos tempos bíblicos, ao longo de toda a Bíblia e ao longo da maior parte da história humana, diariamente as pessoas tinham um ritmo muito certinho de trabalho e descanso. Porquê? Irmãos, porque não havia luz. Passado algum tempo, a luz começava no nascer do sol e acabava no pôr do sol. E depois não havia luz elétrica. Eu sei que é um choque, né, para nós, mas durante a maior parte da história humana não havia luz elétrica. Então estava tudo escuro. Não dava para trabalhar assim. Os animais que eram usados no trabalho do campo tinham que descansar. Então os animais tinham que descansar, o trabalho parava. E foi assim durante a maior parte da história humana. Mas hoje nós inventamos uma forma de nunca parar, de nunca interromper. A tecnologia permite-nos isso.
né? A eletricidade primeiro e depois as tecnologias da informação e da comunicação. O objetivo é estar sempre a produzir, estar sempre ligado, estar sempre atento. E nós eliminamos estas fronteiras entre trabalho e descanso. E é uma realidade com que muitos de nós têm que conviver. E todos nós, de alguma maneira, sentimos isto. Não é? Porque, por exemplo, temos o trabalho por turnos também. Temos o trabalho repartido, não é? Que eu sei o que é, porque eu já trabalhei nesse regime, que é trabalhar... Quem trabalha num restaurante, aqui o Tom, estamos aí, estamos juntos. Eu compreendo, Tom, eu sinto a tua dor. Trabalhar ao almoço e ao jantar, com um intervalo no meio. Então é manhã ocupada, é noite ocupada e é um bocadinho ali à tarde, né? Que dá para fazer as coisitas, mas sempre naquela tenho que ir trabalhar a seguir. Né? Então é um ritmo que não dá para não dá para desligar, né? Não dá para respirar. E se olharmos para a cultura israelita, que não é a nossa, né? Era a cultura israelita, era o Velho Testamento, né? Era a velha aliança que Deus fez com o povo de Israel. Eles tinham o sábado. O sábado era um mandamento de Deus, era preciso guardar o sábado. E era obrigatório. Né? Fazia parte da lei. E ai de quem não guardasse o sábado. Né? Punições, segundo a lei de Deus, para quem não guardasse o sábado. E esta passagem diz isso. Né? Recorda-te do dia de sábado para o consagrares ao Senhor. Podes trabalhar durante 6 dias para fazeres tudo aquilo que precisares, mas o 7º dia é dia de descanso ao Senhor teu Deus. Então, isto era a lei do povo de Israel e vemos que Deus tinha esta lei para eles e eles tinham que obedecer a esta lei. Agora, nós já não estamos debaixo da lei do Velho Testamento. Nós não temos que obedecer a estas leis. Estas leis eram para o povo de Israel. Agora nós temos outra lei. É a lei de Cristo, né, que o apóstolo Paulo fala. Como é que nós podemos saber, então, o que é que nós fazemos com isto? Vamos ler aqui algumas passagens e eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Alguém que possa abrir em João 5 e ler de 1 a 18. E alguém que possa abrir em Romanos 14, 5. Convém ser alguém, se puder ser alguém que tenha a tradução da Bíblia para todos. Foi a tradução que eu usei, mas não quero fazer discriminação. Se alguém tiver outras traduções pode ler também. Mas que leia alto e bom som e que leia assim num ritmo acelerado. Força. Alguém que possa ler João 5. Quem é que pode ler? Só um bocadinho, irmã Maria José, para o microfone chegar aí e os nossos irmãos online poderem ouvir também. Sabemos que quem nasceu de Deus não peca mais. João 5, capítulo 1. Desculpa. Já ia no 18. Já estava mais à frente. João 1 a 18. João 5, 1 a 18. No princípio era a palavra. João 5, capítulo 5. Depois disto, Jesus voltou a Jerusalém por altura de uma festa dos judeus. Existe em Jerusalém, próximo da Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betesda e que tem à volta 5 galerias de colunas. As galerias estavam apinhadas de doentes, cegos, coxos e paralíticos que esperavam o movimento da água. Dizia-se que de tempos a tempos um anjo de Deus descia à piscina e agitava a água. O primeiro que entrasse na água, depois de ser agitada pelo anjo, ficava curado de qualquer doença. E entre os doentes encontrava-se um homem que sofria há 38 anos. Jesus, ao vê-lo deitado e ao saber que já estava assim doente há muito tempo, perguntou-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu-lhe: "Senhor, não tenho ninguém que me leve para a piscina quando a água é agitada. Sempre que eu tento fazê-lo, alguém desce primeiro do que eu." "Levanta-te", mandou-lhe Jesus, "pega na tua enxerga e vai para casa." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na enxerga e começou a andar. Ora, isto aconteceu num sábado. Por isso, alguns judeus disseram ao que tinha sido curado:
Hoje é sábado e a nossa lei não te permite levar enxerga. O homem respondeu-lhes: Aquele que me curou é que me disse para pegar na enxerga e ir para casa. Então os judeus perguntaram-lhe: Quem foi que te disse para pegar na enxerga e ir para casa? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus tinha desaparecido no meio da multidão que lá estava. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e chamou-lhe a atenção. Repara bem, foste curado, não tornes a pecar, para que não te aconteça ainda pior. O homem foi então dizer a esses judeus que era Jesus quem o tinha curado. Em consequência, eles começaram a perseguir Jesus, pois fazia curas ao sábado. Mas ele explicava-lhes: O meu Pai está sempre a trabalhar e eu trabalho também. Por causa destas palavras, as autoridades judaicas procuravam cada vez mais dar-lhe a morte, porque ele não só transgredia a lei do sábado, mas até se fazia igual a Deus, ao afirmar que Deus era o seu Pai. Obrigado. Romanos 14:5, rapidinho. Quem? Alguém levanta a mão, por favor. Aqui o Hugo, Pedro, por favor. Esse é rapidinho. É da Bíblia King James. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Obrigado. Então aqui Jesus, ele não respeitou aquilo que era o entendimento dos fariseus relativamente ao sábado. Não é? Eles achavam que o descanso que Deus dizia que era obrigatório incluía que o homem não podia estar a sua cama, onde ele estava deitado depois de ser curado. E que Jesus também não devia fazer curas ao sábado, porque o sábado era um dia para parar. Então Jesus, aqui a Bíblia para todos diz transgrediu. Não é muito boa palavra, sinceramente, porque dizer que Jesus transgrediu, bem, ele transgrediu o entendimento deles. Mas a palavra em grego significa libertar, significa também anular, significa também dissolver. Né? Então Jesus, ele veio dissolver aquilo que estava para trás para instituir algo novo. E nós temos que nos lembrar disso. Por isso é que Paulo depois fala aqui, algumas pessoas pensam que alguns dias são mais sagrados, outras pensam que todos os dias são iguais. Cada um proceda de acordo com a sua convicção. Por isso é que os cristãos também começaram a adorar a Deus ao domingo. Os cristãos, que eram todos judeus no início, não havia cristãos que não fossem judeus, eram todos judeus. E ao início, eles, apesar de terem o mandamento do sábado, eles começaram a adorar a Deus ao domingo. Porquê? Aliás, a palavra domingo significa Senhor, né? Dominicus, é do latim. Né? Dia, domingo, é o dia do Senhor. E eles começaram a adorar a Deus no domingo. E não se preocuparam muito que a lei de Deus, do povo de Israel, dissesse que tinha de se guardar o sábado. Agora, o sábado deixou de ser esse dia, mas também não temos nenhuma, e não vamos agora pensar que o domingo substituiu o sábado como o dia sagrado que toda a gente tem de guardar e parar. Né? Nós não há nada na Bíblia que nos diga domingo toda a gente tem que parar. Porque senão, os nossos irmãos que trabalham ao domingo, porque não têm outra hipótese, estão a pecar. E eu não creio que seja esse o caso. Né? Por muitas circunstâncias, muitos de nós são obrigados, por causa da nossa sociedade em que nós vivemos, a trabalhar ao domingo. Se isso é o melhor, o domingo é o dia em que nós nos reunimos como família para estarmos juntos. E isso é muito importante para a nossa vida de fé. Né? Então é melhor que não seja assim. Se nós pudermos ter o domingo livre, quem é que aqui não quer? Né? Ter o domingo livre. Toda a gente quer. Eu sei porque eu já trabalhei muitos domingos. E eu odiava trabalhar ao domingo. Detestava trabalhar ao domingo, porque era o dia em que toda a gente estava parado. Né? E a maior parte das pessoas estavam paradas. E eu tinha que ir trabalhar. E não é por isso que Deus deixou de me amar e de me abençoar e eu não estava a quebrar nenhuma lei. Porque uma lei não vem substituir a outra. Não é? Agora, é importante para a nossa vida de fé. É melhor que possa ser assim. Sim. Mas Jesus, ele veio nos trazer outra realidade. Em que os dias
Um dia para um é mais sagrado, para o outro é o outro mais sagrado. Cada um proceda segundo a sua convicção, diz Paulo. Aliás, este capítulo 14 de Romanos é ótimo. Todos nós devíamos conhecer bem esse capítulo. Leiam o capítulo 14 de Romanos, ponham uma notinha e leiam esse capítulo, porque é um capítulo muito importante para a nossa vida de fé. É um capítulo que diz aquilo que não é, basicamente, aquilo que não é essencial, aquilo que não é fundamental na fé, cada um faça segundo a sua consciência, segundo a sua convicção. E não imponha a sua consciência aos outros. Faça de acordo com a sua convicção e respeite os outros que fazem segundo outra convicção que têm. Esse capítulo é muito importante. Mas vamos ler. Queria pedir a vossa ajuda mais uma vez para ler estas três passagens. Hebreus 10:1, Mateus 22, 34, 40 e João 13, 34, 35. Hebreus 10:1, quem é que pode ler? Mão levantada. Leio eu. A lei de Moisés, Sendo o antigo sistema da lei judaica apenas uma sombra dos benefícios que ainda estavam para vir, que não transmitiam a imagem exata das realidades espirituais, é evidente que esses sacrifícios, que se repetiam continuamente só o versículo 1. Ok. Obrigado. Diz que a lei de Moisés era só uma sombra, né, das realidades espirituais que viriam depois. Então a lei de Moisés foi só uma sombra. E nós não vamos ficar a olhar para a sombra quando nós já temos a realidade. Certo? Nós já temos a realidade. Não precisamos de olhar mais para a sombra. Mateus 22, 34, 40. Rodrigo. Os fariseus reuniram-se ao saberem que Jesus tinha deixado os saduceus sem resposta. Então um deles, que era doutor da lei, fez-lhe essa pergunta para o pôr à prova. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus respondeu-lhe, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o mais importante dos mandamentos. O segundo é semelhante a este, ama o teu próximo como a ti mesmo. O essencial de todo o ensino da lei e dos profetas está nesses dois mandamentos. O essencial de todo o ensino da lei e dos profetas está nestes dois mandamentos. Ama Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é preciso complicar mais. Faz isto, cumpriste a lei. O essencial da lei e dos profetas está aqui resumido nestas duas frases. Não é fantástico o que Jesus veio fazer? Veio nos descomplicar, mas veio nos tornar a vida muito mais difícil ao mesmo tempo. Porque agora não é só fazer um tique nas caixinhas da lei. Agora nós temos que amar, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Claro que isto também eram mandamentos da velha aliança, né? E isso era melhor. Os israelitas e particularmente os fariseus no tempo de Jesus, isso eles não queriam ouvir, não queriam pensar nisso. Eles estavam contentes em cumprir aqueles mandamentozinhos mais fáceis, não é? Mas João 13, 34, 35. Vanessa, só um bocadinho. Não, porque as pessoas online não ouvem. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os irmãos já viram o que Jesus fez? Ele veio trazer um novo mandamento. Um novo mandamento, que é amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Já viram o nível que isto está? Eu tenho que dar aqui créditos ao Milton, porque o Milton recomendou-me um livro que me ajudou a pensar nisto. E por acaso eu fui recuperar esta pregação e as coisas combinaram, não é? Deus tem a sua agenda. E obrigado, Milton, por esse livro. É um livro muito bom. Infelizmente não há tradução em português. Mas depois perguntem ao Milton se quiserem saber, que ele pode encaminhar-vos o link, quem quiser ler em inglês. Mas fala muito disto, desta quebra, não é? Jesus veio trazer um novo mandamento que é amar uns aos outros como Ele nos amou. E então, irmãos, o que é que isto tem a ver com o descanso? O que é que isto tem a ver com o parar? Nós paramos porque amamos, irmãos. Nós paramos porque amamos. Nós paramos porque amamos a nossa família e queremos dedicar tempo à nossa família de uma forma especial, não tendo a atenção dividida e estando focados na nossa família. Nós paramos, irmãos, porque amamos a Deus, porque nós queremos ter um tempo para respirar e podermos nos reconectar com Deus.
As férias, irmãos, se as férias não forem para isso, se as férias forem para desligar, então, irmãos, isso não é fé cristã. Isso é budismo. Né? Entramos num estado zen, esvaziamos a nossa mente. Não, isso não é fé cristã. Fé cristã, o que nós fazemos para a glória de Deus com Jesus no centro. Nas férias, nós temos tempo para nos reconectarmos com Deus. De uma forma calma. Eliminamos as distrações. Claro que nós temos que ter tempo no nosso dia-a-dia para isso. Não é? Mas as férias são um tempo especial em que nós nos podemos dedicar a isso. E também por amor à nossa comunidade, por amor à nossa família, à nossa família da fé. Porque quando nós saímos para depois nos reencontrarmos. E o reencontro é tão bom. Não é? Termos saudades uns dos outros, isso é tão bom. Não é? Também tem sua importância. Não é? Uma coisa que eu vejo muita diferença é que eu... Quando eu não estava com a minha esposa no ministério, tínhamos trabalhos diferentes e chegávamos ao fim do dia e tínhamos saudades um do outro. Né? Agora estamos os dois a trabalhar, nunca temos saudades um do outro, estamos sempre ali. Né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas é importante nós também termos tempo para sair, para termos saudades uns dos outros e depois nos reencontrarmos. E esse reencontro é muito especial e também nos renova forças para continuarmos a aturar-nos uns aos outros. Desculpem a expressão. Não é? Mas é verdade. Não é? É verdade. Porque a nossa caminhada é exigente. E nós, quando saímos, também é por amor uns aos outros, para podermos nos reconectar de uma forma mais profunda depois. É por amor, irmãos. A nossa cultura hoje, ela quer-nos fragmentar. A nossa cultura quer-nos fazer dispersar. Estarmos sempre no corre-corre, sempre ligados, sempre com a mente em 1001 coisas. Sempre com estímulos. E uma imagem aqui, um vídeo aqui, uma mensagem aqui, um e-mail aqui. Sempre coisas a acontecer. E nós não temos tempo para parar, refletir. Não temos tempo para pensar. Sabem, nas minhas férias, uma das coisas mais importantes para mim é pensar, é poder pensar. Ter tempo para pensar. E nestes 15 dias, nós vamos ter ainda mais um período de férias de 2 semanas agora, mas nos 15 dias que tivemos, a minha parte favorita do dia, o resto é especial, mas uma das minhas partes favoritas era de manhã, quando estava toda a gente a dormir, e eu saía cedinho para ir para o meu cantinho, estar com o Senhor, pensar, olhar para o mar, não é? Tão bom isso. E Deus fala e nós estamos atentos de uma maneira que é muito difícil no tempo em que nós vivemos e no corre-corre em que nós vivemos. É muito difícil fazer isso no nosso dia-a-dia. Então isto é de amor, irmãos. Sair de férias é uma questão de amor. Quando nós cuidamos de nós, beneficiamos todos os outros que estão à nossa volta. Certo? É verdade isso. Não é? Os outros que estão à nossa volta precisam de nós em forma. Precisam de nós no nosso nível mais elevado de atenção e capacidade. E se nós não descansarmos, nós não conseguimos dar o nosso melhor. Porque estamos sempre... Somos escravos da nossa cultura frenética. Escravos da cultura. E nós saímos de uma lei, às vezes saímos da lei, já não temos a lei do Velho Testamento, não temos dias obrigatórios, não temos esse peso de ter que cumprir isso, senão vem o castigo. Mas depois, se não tivermos cuidado, tornamos-nos escravos da lei da nossa cultura. Não pares de produzir, não pares de estar atento. Fica sempre... Pode-te escapar alguma coisa. Alguém vai dizer alguma coisa, alguma informação que te vai escapar. Isso causa-nos muita ansiedade. Né? Aquela ideia de que se nós não estivermos sempre ligados em tempo real, alguma coisa vai nos escapar. E nos dias de hoje, se já passou um dia, já é antigo. Já perceberam isso? Já passou um dia, já é antigo. Isso já são o quê? Deram um tiro ao Donald Trump. Isso já foi ao tempo que isso já foi. Já é antigo isso. Não, foi há uma semana. Né? Mas para nós hoje uma semana já é muito. Então... Irmãos, e as férias? As férias é para
parar e louvar ao Senhor. Os judeus no Velho Testamento tinham também festas. Tinham períodos de paragem também obrigatórias. As festas judaicas. Está aqui uma lista de festas que eu não vou estar a ver uma por uma. Eu sei que os irmãos gostavam. Fazemos aqui um estudo exaustivo, não é, de cada e estarmos aqui mais umas horinhas. Mas não vamos ver uma por uma. Só para dizer que, ao todo, nestes tempos de celebração, que o povo tinha para parar e fazer, era só os serviços mínimos, não é? Porque os animais também tinham que ser alimentados e era preciso cuidar de várias coisas. Mas eram 24 dias de festa e descanso. 24 dias. Só para dedicar a quê? 3 dimensões fundamentais. Para, pessoalmente, pôr os pensamentos em ordem, o coração em ordem. Aprofundar a relação com Deus. Tinha uma dimensão devocional. E comunidade, reapreciar as relações com os outros. Voltar a estar com as pessoas sem relação de produção, uma relação de trabalho, uma relação em que o outro não é uma pessoa, é um objeto. É um objeto que está ali, ele é uma roda dentada, eu sou outra roda dentada e estamos juntos só para fazer a máquina funcionar. Isso é a mentalidade capitalista, não é? Não me chamem comunista, ok? Mas o capitalismo não é perfeito. Vou só dizer isto, vou só deixar. Não é perfeito. Não é perfeito, vai ser no céu, quando estivermos todos com o Senhor Jesus. Esse sistema vai ser perfeito. Aqui na Terra não há nenhum sistema perfeito. E o capitalismo é isso, transforma-nos em peças, numa engrenagem, numa máquina. E as nossas relações depois acabam por ser só isso. Estamos juntos só para fazer uma máquina funcionar. E isso é diabólico. Isso desumaniza-nos. E o Senhor, Ele quer tornar-nos mais humanos. Ele quer reencontrar-nos. Quer que nós nos reencontremos com Ele, através do descanso, connosco próprios, para sermos transformados, para ouvirmos a sua voz, para pararmos. Uma inspiração para mim, ou uma ideia que me surgiu enquanto eu fui preparando e estudando isto, é Moisés, quando subiu ao monte, né? Aqueles 40 dias que ele teve lá em cima no monte e depois trouxe os 10 mandamentos, ele foi para lá para ouvir Deus sozinho. Ele teve que deixar o povo sozinho, e o povo, enquanto esteve sozinho, teve uma ideia maravilhosa. Fazer um bezerro de ouro. Porque não estava lá o homem de Deus. E eles acharam que tinham que fazer as coisas à maneira deles. Mas Moisés teve que ir. Ele teve que ir. E com a comunidade também. Renovar o nosso sentido de família, o nosso sentido de comunidade. E ajuda-nos a separar para voltar a unir. Separar no sentido não espiritual, no sentido físico só, geográfico. Porque espiritualmente não há separação. O coração é um só. Aqui ou na China. Então, o problema é quando nós não entendemos isto e entendemos que temos que fugir. Não é uma fuga, é um reencontro. É de suposto o descanso ser isso. Não uma fuga, deixar tudo para trás, mas um reencontro. Um reencontro connosco próprios, com Deus e depois com os outros. Uns com os outros também. E as férias são a oportunidade disto. Jesus, Ele diz que quer fazer descansar. Venham ter comigo, cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. É descanso da alma, mas irmãos, uma coisa muito importante, a alma e o nosso corpo não são separáveis. Nós somos um todo. Nós não estamos separados às fatias. A alma para um lado, o corpo para um lado, o espírito para o outro. Há quem acha que espírito e alma são a mesma coisa, não vamos entrar nessa discussão. Mas não vamos cortar, nós somos um todo. E para nós descansar, sim, o nosso corpo também tem de descansar. Apesar de que, muitas vezes nas férias, há quem diga que depois das férias precisa de férias das férias. Não é? Porque o corpo, e depois depende da idade, não é? Malta nova aqui não tem esse problema. Mas depois de uma certa idade, a gente nem nas férias deixa de acordar cheios de dores. Não sei se sou só eu. Não sei. O Senhor tenha misericórdia. E Jesus também diz que tem uma vida abundante para nós. Jesus não tem uma vida para nós. É diferente do ladrão que só vem para roubar, matar e destruir. Jesus diz que vem para que as suas ovelhas tenham vida e tenham em abundância. Uma vida abundante, uma vida cheia. Não é uma vida em que estamos sempre a produzir.
Não é uma vida em que somos só engrenagens, peças numa engrenagem de uma máquina que temos que fazer funcionar. Isso não é vida abundante. Vida abundante é desfrutar, né? Com Jesus no centro. Irmãos, com Jesus no centro pode ser nós olharmos para a criação de Deus, para as maravilhas da criação, né? Tirarmos fotos, como a Marisa tirou fotos. Não estou a cometer nenhuma descrição porque é Facebook, né? Mas tirar fotos só à criação de Deus. Admirar a criação de Deus, o sol, o mar. Né? Quando é que nós, no nosso dia-a-dia, temos a oportunidade para fazer isso? É raro. Né? É raro. É difícil fazer isso. Então, férias, irmãos, são um retiro espiritual. Vamos fazer isso das nossas férias. Um retiro espiritual em que nós nos reencontramos com Deus, connosco próprios e uns com os outros também. Nós, na nossa família, uma coisa que no início do nosso ministério, pedimos à direção da igreja, nós pedimos para não ter... Nós não queremos ter folgas durante o nosso dia-a-dia. Não temos um dia de folga para parar e desligar e que os irmãos, quando nos contactam, seja que dia for, recebem sempre um retorno. Ainda que segunda-feira é um dia um bocadinho de ressaca, né? É verdade. Segunda-feira é um dia de ressaca em que isto está meio avariado, porque o domingo é muito exigente e é bom isso, é bom. Não estou a dizer que isso é mau, mas é exigente, é muito pesado. Então, segunda-feira eu uso mais para estar em oração, a preparar a semana, a ler a Bíblia e a pensar já na pregação do próximo domingo, o que é que tenho de fazer, de preparar, mas mais resguardados. Mas pedimos para ter férias mais alargadas para coincidir com as férias do Guilherme. Porquê? Porque por amor ao nosso Guilherme. Porque no dia a dia nós estamos sempre tão ligados a tanta coisa, com tanta coisa a acontecer, que é muito difícil nós darmos-lhe a atenção que ele precisa. É verdade isso. E eu não quero que o meu filho diga: o meu pai estava lá, mas nunca estava. Estava sempre a responder a mensagens do WhatsApp e a telefonar e a preparar alguma coisa no computador, sempre preso. Então nós pedimos à direção da igreja para nos deixar gerir assim. E a direção da igreja concordou. E é um sistema que funciona para nós, porque é um sacrifício também. Mas é por amor, irmãos, é por amor ao Guilherme, né? É para que ele possa desfrutar da nossa presença sem nós termos a atenção dividida nas férias dele da Páscoa, de Natal e de verão. Então, por isso é que nós temos assim uns períodos de férias mais alargados. Nós fazemos isso por amor. E temos que gerir assim, irmãos. Nós temos que gerir assim, tentar separar tempos em que possamos ter a atenção não dividida. Irmãos, eu apelo mesmo, façam isso. Façam isso. Tenham tempos no vosso ano. Eu sei que a vida é difícil e nem toda a gente tem as mesmas possibilidades, nem a mesma flexibilidade. Mas este apelo eu deixo. Tentem fazer isso. Ter períodos no ano em que toda a família está junta sem ter a atenção dividida num montão de coisas. Brinquem com os vossos filhos. Vamos brincar com os nossos filhos. Eles precisam da nossa atenção não dividida. Vamos brincar com eles sem estar a responder a mensagens de telemóvel ao mesmo tempo. Sem estar a mandar vídeos e coisas engraçadas ou a fazer publicações nas redes sociais. Vamos tirar tempo, maridos e esposas, tirem tempo para conversar. Só vocês os dois. Para ir jantar. Façam um encontro. Não é? Se possível, no tempo que tirem 2 ou 3 dias para estarem só vocês os dois. Isso é muito importante. Muito importante. Eu e a minha esposa fizemos isto esta semana. Tivemos a responder a várias coisas, a preparar várias coisas. Estive a preparar esta pregação, estive a preparar as pregações do Retiro de Jovens, em que vou estar a falar no início de agosto. Mas tive tempo para estar só nós os dois. E foi muito bom. Falar sobre tanta coisa que está no nosso coração e que no nosso dia-a-dia tão corrido a gente não tem a oportunidade de partilhar. Não sei se os irmãos sentem isso. Mas isso é muito importante para a relação. Isso é muito importante para a relação. Porque às vezes a gente acha que o outro já sabe mais ou menos o que é que nós pensamos, que estamos mais ou menos em sintonia. E se a gente não tira tempo para falar e partilhar, vamos assumindo. E se calhar isso que nós assumimos não corresponde à realidade. E se calhar estamos distantes uns dos outros. E os casais têm que ter muita atenção a isso.
Então deixo também esse apelo. Façam um retiro espiritual em casal. Façam isso. E vão ver os frutos na vossa vida. Eu sei que a vida é complicada. Eu sei que há filhos, há responsabilidades. Às vezes não é fácil organizar isso. Mas também, olha, temos uma família aqui que pode cuidar dos filhos uns dos outros. Não é? Olha, eu não tenho problemas. Se quiserem, casais, se quiserem deixar os filhos em nossa casa, é só combinar. A gente fica com as crianças de vez em quando. Não custa nada. Eu estou a falar de crianças. Não é? Não estou a falar de matulões, não é? Mas sim, vocês também são bem-vindos. Também são bem-vindos. E podemos contar uns com os outros assim, certo? Podemos ou não? Somos família para isso, não é? Claro que nem todos têm as mesmas condições, mas há pessoas aqui que têm condições para isso. Não é? E vamos contar uns com os outros nesse sentido. E olha, e vamos fazer no dia a dia. Não vamos deixar de fazer aquilo que Jesus fazia. Não é? Diz que a fama de Jesus espalhava-se cada vez mais, de modo que muitas pessoas iam para o ouvir e para serem curadas das suas doenças. Estamos no início do Evangelho, ali Lucas 5, no iniciozinho do ministério. Jesus procurava lugares isolados, onde ficava em oração. Vamos procurar lugares isolados, irmãos, onde podemos ficar em oração. É o exemplo do nosso mestre. Não é? Nós às vezes saltamos estas passagens. Não é? E claro que Jesus tentava descansar, mas depois havia uma multidão atrás dele e muitas vezes ele não conseguia. Mas ele tinha esse foco. Não é? E vemos várias passagens em que Jesus desaparecia, passava a noite em oração, no monte, deixava os discípulos lá com as discussões deles e as coisas deles e ia tirar o seu tempo. E não vamos deixar de fazer isso. Irmãos, e vamos orar para que Deus, nos tempos que estamos a viver, de tempos tão frenéticos, tempos de tantos estímulos, dê esta graça, porque é uma luta. É verdade ou não é? É uma luta, irmãos, uma luta para nós conseguirmos. Há casais aqui para conseguirem ter uma folga juntos. É uma luta enorme. Não é? Há pessoas que têm. E este mundo é mesmo governado pelo príncipe deste mundo. E o príncipe deste mundo quem é? É Satanás. Este sistema é mesmo para separar famílias. É para nos distanciar uns dos outros. É para nos distanciar de Deus. É para nos impedir de olhar, de passar tempo com a palavra, de passar tempo em oração. Este sistema é mesmo montado para isso, irmãos. Não tenham dúvidas. E nós temos que lutar. Não nos podemos conformar com este mundo. Como diz lá em Romanos 12. Não nos podemos conformar com este mundo. Renovar o nosso entendimento. Temos que ser transformados por Deus. E temos que contar com a ajuda do Espírito Santo para lutarmos essa luta. Amém? Não vamos deixar de lutar essa luta, irmãos. A luta do descanso. A luta da paragem. A luta de estar juntos. A luta da família. Amém? A luta da família. Vamos orar para que Deus nos dê este foco e esta graça e não achemos que isto é uma coisa sem importância. Não, isto é crucial. É crucial. Porque a viagem é longa também. E nós temos que aguentar a viagem. A corrida é longa. E nós queremos chegar ao fim, como o apóstolo Paulo, e dizer: combati o bom combate, corri a carreira, né? Queremos acabar bem. E então esta é a luta, né? Para nós conseguirmos também chegar ao fim e acabar bem a nossa caminhada. E não deixarmos que o diabo destrua a nossa vida, destrua a nossa relação com Deus e destrua os nossos casamentos, destrua as nossas famílias, destrua as nossas amizades. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te pedimos, Deus, que tu nos possas dar a lutar, a fazer esta caminhada, sabendo, Pai, que nós somos humanos, nós não somos máquinas. Pai, dá-nos esta consciência, Senhor. Dá-nos esta consciência de saber parar, saber respirar, saber estar juntos, criar estes tempos. Senhor, obrigado pelo teu amor que nos dá um foco novo, Senhor. Quando nós paramos é por amor, Senhor. Ajuda-nos a amar
o suficiente para termos a coragem de parar. Ajuda-nos, Senhor, a amar o suficiente para termos a coragem de parar. Senhor, ajuda-nos a amar-te o suficiente para termos a coragem de deixar todas as distrações de lado e dedicar a Ti a melhor parte do nosso dia. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a amar o suficiente as nossas famílias para podermos perceber qual a melhor forma de gerir o nosso tempo e podermos ter tempos de qualidade nas nossas famílias, nos casais, Senhor, nas amizades, nos nossos relacionamentos aqui como igreja, Senhor. Possamos desfrutar juntos da companhia uns dos outros, Senhor, sem ser apenas para fazer coisas funcionarem, Senhor. Deus, dá-nos esta graça e lutar esta luta com o poder do Teu Espírito Santo. Senhor, como cantamos, não mais nós, mas Cristo em nós. O amor de Cristo em nós. Senhor, trabalhando em nós, transformando-nos para nós nos adequarmos e nos conformarmos, não com as normas deste mundo, mas com a Tua vontade. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, e Te adoramos por tudo o que Tens feito. E também Te louvamos por tudo aquilo que vais fazer. Ajuda-nos somente, Senhor, a viver segundo a Tua palavra e do Teu nome. Amém.